O que acontece quando um bilionário empurra um idoso na frente da igreja? Otávio achava que seus milhões compravam tudo, mas um jovem servente de pedreiro barrou sua entrada. O que aconteceu depois deixou a cidade inteira em silêncio absoluto. Você não vai acreditar como essa injustiça terminou. Sob o sol implacável de Ribeirão Preto, diante da imponente Catedral de São Sebastião, o magnata do agronegócio, Otávio Alencar, desce de sua blindada preta de R$ 1.200.000. O calor de 40 graus faz o asfalto vibrar. No topo da escadaria, o velho Josué, com roupas gastas e mãos trêmulas, estende um copo plástico. Ele pede apenas uma moeda para o pão. Otávio, irritado com a presença que ele considera impura, sente que o homem estraga sua entrada triunfal. Sem hesitar, desfere um empurrão violento no idoso. Josué rola 3 degraus e suas poucas moedas se espalham pelo chão quente. Eu dou 10 milhões para a reforma deste templo. Este lugar é meu por direito, grita Otávio. Ele limpa o pó invisível de seu terno italiano. Os fiéis e turistas param, chocados com a cena. Mas ninguém ousa confrontar o homem que financia metade da cidade. Ao fundo, um jovem servente de pedreiro observa tudo. Ele carrega um saco de cimento nos ombros e mantém um olhar profundo e sereno. Ele não diz uma única palavra, apenas observa o coração de Otávio. O magnata tenta cruzar o portal de bronze da igreja. Inexplicavelmente, suas pernas pesam como chumbo. Ele tropeça no próprio pé e sente um frio repentino que o impede de avançar. Alguma coisa o bloqueia, mas ele ainda não sabe o que é. A arrogância de Otávio o impede de ver que o julgamento começou. Se você acredita que Deus protege os humildes, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de fé. Será que o dinheiro realmente compra um lugar no céu? Josué, caído no chão, recolhe suas moedas com a dignidade de um rei. Ele não amaldiçoa Otávio, apenas suspira. Ele se lembra de quando ele mesmo ajudou a assentar as pedras dessa catedral. 40 anos de trabalho honesto agora resumidos a um empurrão. O jovem servente de pedreiro se aproxima de Josué. Ele coloca o saco de cimento no chão e estende a mão para o velho. O toque do rapaz é firme e traz um alívio imediato às dores de Josué. O alicerce da verdade nunca cai, mestre Josué, sussurra o jovem. Otávio Alencar olha para trás e vê a cena. Ele sente um ódio inexplicável por aquele servente que não abaixa a cabeça. O magnata não percebe que o jovem de branco, com o rosto obvetreno e pelo sol, é mais poderoso que todo o seu império de canaviais. A verdade está prestes a vir à tona, e o palácio de mentiras de Otávio começará a ruir peça por peça. Você já viu alguém ser humilhado por quem tem poder? Como essa história terminou? Deixe sua reflexão nos comentários e compartilhe este vídeo. A Catedral de Mármore Branco parecia uma fortaleza inalcançável para quem não tinha o bolso cheio de notas de R$ 100. Otávio Alencar olhava para as próprias mãos, sentindo uma dormência estranha, enquanto Josué tentava se levantar com a ajuda daquele jovem desconhecido. A história de Josué não começou naquela escadaria, nem na miséria absoluta que agora o cercava. 30 anos atrás, ele era o homem mais respeitado de todos os canteiros de obras da região de Ribeirão Preto. Josué não era apenas um pedreiro. Ele era o mestre de obras que conhecia cada segredo do solo e cada ângulo das vigas de sustentação. Ele ajudou a erguer metade das escolas públicas que hoje formam os cidadãos daquela cidade. Sua integridade era absoluta, como uma rocha que o rio não consegue mover. Muitas vezes, empresários gananciosos tentaram oferecer propinas generosas para que ele economizasse no cimento ou usasse ferro de baixa qualidade. Eles queriam lucrar mais, mesmo que isso colocasse em risco a vida de centenas de crianças. Josué recusava cada centavo sujo com um olhar de desprezo que calava os corruptos. Ele dizia que o teto de um hospital ou de uma escola deve ser tão seguro quanto o colo de uma mãe. Josué criou seus 3 filhos com o suor de seu trabalho braçal, sob o sol escaldante que queima a pele e endurece os calos. Ele nunca buscou riqueza, apenas a paz de uma consciência limpa ao final de cada jornada. Ele ensinou aos filhos que a honra vale muito mais do que todo o ouro do mundo. Nas horas vagas, ele mantinha um pequeno jardim comunitário em um terreno baldio ao lado de sua casa humilde. Aquele jardim não era apenas lazer, era o sustento de 10 famílias vizinhas que não tinham o que comer.
Josué plantava mandioca, milho e feijão, distribuindo a colheita sem pedir nada em troca. Sua fé não era feita de grandes discursos em palcos iluminados ou de cheques com muitos zeros à direita. Sua fé era forjada no silêncio das 4 horas da manhã. Era nesse horário que ele se ajoelhava no chão batido para orar, antes de pegar o primeiro ônibus lotado para o trabalho. Ele guardava uma Bíblia antiga, com as páginas amareladas e gastas de tanto serem lidas sob a luz de velas durante os apagões frequentes. Aquele livro era o presente de sua falecida esposa, Maria, e continha anotações de cada bênção recebida ao longo dos anos. Mesmo agora, vivendo na escassez mais profunda, Josué mantinha seus sapatos velhos sempre limpos, polidos com o que lhe restava de dignidade. Ele não permitia que a pobreza se tornasse desculpa para o desleixo ou para a amargura da alma. A fome apertava seu estômago com frequência, mas seu espírito permanecia alimentado por uma esperança que os homens como Otávio jamais entenderiam. Josué era o alicerce invisível daquela sociedade, o homem que construiu os lares dos outros, enquanto o seu próprio destino era traçado pela ganância alheia. O símbolo de sua vida era um antigo prumo de metal, que ele carregava no bolso como um amuleto de retidão. Para Josué, a vida tinha que estar no prumo, sempre alinhada com a vontade do Criador, sem desvios para a esquerda ou para a direita. Enquanto isso, Otávio Alencar vivia em um mundo de vidros, fumê e ar-condicionado no máximo, ignorando o custo humano de sua ascensão meteórica. Ele nunca pegou em uma ferramenta, mas se sentia o dono de todas as construções da cidade. O contraste entre os dois homens era gritante aos olhos de quem passava pela praça. De um lado, o brilho artificial do ouro. Do outro, o brilho real de uma alma que passou pelo fogo e não se queimou. O jovem servente de pedreiro, que ainda segurava o braço de Josué, olhou para o mestre de obras com um sorriso de reconhecimento. Era como se eles compartilhassem um segredo antigo, algo que foi escrito antes mesmo da fundação do mundo. Josué sentiu uma energia estranha emanar do rapaz, um calor que não vinha do sol, mas de dentro. Ele olhou para suas mãos calejadas e depois para o rosto de Emanuel. O jovem tinha marcas de trabalho, poeira de obra nos cabelos, mas sua presença impunha um respeito que nenhum segurança de Otávio conseguiria replicar. Otávio bufou, impaciente, tentando ignorar a sensação de que estava sendo julgado por alguém muito superior a ele. Ele ajeitou a gravata de seda e olhou para o relógio de ouro, contando os minutos para ser recebido com honras dentro da igreja. Ele não sabia que, para Deus, o tamanho da oferta não esconde a sujeira da mão que a entrega. O magnata se sentia invencível, protegido por seus advogados e por sua influência política. Mas ali, na entrada do solo sagrado, as regras eram outras. O jovem Emanuel fez um gesto simples, apenas um movimento de cabeça, e Josué sentiu que suas pernas ganharam uma força nova. O mestre de obras se levantou, limpou a poeira das calças e olhou para o portal da catedral, que ele mesmo ajudou a projetar. O sol refletia nos vitrais, criando um mosaico de cores sobre o asfalto. A tensão no ar era quase palpável, como se o tempo tivesse decidido parar para observar o desenrolar daquela justiça silenciosa. Otávio deu um passo à frente, decidido a ignorar os dois estranhos, mas sentiu novamente aquele peso invisível sobre seus ombros. Era como se o ar estivesse ficando mais denso, dificultando sua respiração. Ele olhou para o jovem servente e, por um breve segundo, viu algo nos olhos dele que o fez estremecer até a medula. Não era ódio. Era algo muito pior para um homem injusto. Era a mais pura e absoluta verdade. A queda de Josué naquelas escadarias foi apenas o último ato de uma tragédia que começou anos antes, longe dos olhos do público e das câmeras de celular. A ruína de sua vida não foi um acidente do destino, mas o resultado planejado da ganância de homens como Otávio Alencar. Tudo começou com um incêndio criminoso em uma madrugada sem lua, quando as chamas devoraram a modesta casa de madeira onde Josué viveu por décadas. Aquele terreno ficava em uma área estratégica, onde uma grande corporação do agronegócio queria expandir um imenso canavial. O que Josué não sabia na época era que essa empresa estava ligada secretamente aos investimentos de Otávio, que comprava terras a preço de sangue, sem documentos,
que viraram cinzas junto com suas fotos e memórias. E sem um teto para morar, Josué viu seu mundo desmoronar. Seus filhos, jovens e sem perspectivas em uma cidade dominada por coronéis modernos, tentaram lutar, mas a fome fala mais alto que a justiça. Sem oportunidades e vendo o pai definhar, eles acabaram se mudando para o exterior em busca de subempregos, perdendo o contato por pura vergonha da miséria. Josué ficou sozinho com as cicatrizes do fogo e a solidão das ruas. A desgraça continuou quando ele buscou socorro em um hospital público da região, com uma infecção grave nos pulmões causada pela fumaça do incêndio. Naquele hospital, faltava tudo: gaze, remédios básicos e médicos descansados. O que Josué ignorava era que a verba destinada à saúde daquela cidade havia sido desviada através de um complexo esquema de lobby político orquestrado por Otávio. Um erro médico grosseiro, cometido por um estagiário sobrecarregado, deixou Josué com uma claudicação permanente na perna direita. Ele, o homem que subia em andaimes e equilibrava vigas de toneladas, agora mal conseguia caminhar sem o apoio de um pedaço de pau. Sem poder trabalhar, as poucas economias que ele guardava para a velhice foram confiscadas por um banco em um processo judicial injusto e confuso. Ele se viu sentado em um banco de praça, observando as pessoas passarem como se ele fosse um fantasma de um passado esquecido. Enquanto Josué contava moedas para comprar um pão dormido, Otávio Alencar brindava com champanhe de R$ 5.000 em festas luxuosas. Cada contrato que Otávio assinava parecia apagar um pouco mais da existência de Josué do mapa de Ribeirão Preto. O magnata construía mansões com piscinas olímpicas sobre os escombros de pequenos produtores e trabalhadores que ele simplesmente descartava como lixo. Otávio nunca sentiu o cheiro da terra úmida ou o peso de uma enxada, mas se sentia o dono do destino de milhares de pessoas. A cada nova propriedade que o magnata adquiria, uma parte da história de Josué era enterrada sob o concreto fresco. A injustiça era tão profunda que parecia sufocar o ar da cidade. Mas para Otávio, era apenas negócios. Ele não via rostos, apenas números e lucros trimestrais que alimentavam seu ego inflado. Josué, por outro lado, guardava no coração a dor de ver o fruto do seu suor ser transformado em luxo para quem nunca o respeitou. Ele via as caminhonetes blindadas de Otávio passarem pela praça, jogando água da chuva sobre os seus farrapos, e sentia o peso de um mundo que parece premiar a maldade. A saúde de Josué piorava a cada inverno, e a dor em sua perna ferida era um lembrete constante da negligência humana. Ele se perguntava se restava alguma justiça debaixo do céu, ou se o dinheiro de Otávio tinha o poder de calar até mesmo os anjos. Muitas vezes, ele via o nome de Otávio em placas de inauguração de obras que ele mesmo, Josué, sabia que estavam superfaturadas e perigosas. A ironia era cruel. O construtor honesto estava na sarjeta, enquanto o aproveitador era aplaudido pela elite local. A vida de Josué tinha se tornado um deserto de esperança, onde a única coisa que crescia era a saudade de uma família que ele não via há anos. Ele sentia que estava sendo apagado, como um desenho na areia que a maré alta resolveu levar. E enquanto ele minguava, Otávio crescia, tornando-se uma sombra gigante que obscurecia o sol para todos os pequenos. A dor de ser invisível é pior do que a dor da fome, e Josué sentia isso na pele todos os dias. Ele via o brilho nos olhos de Otávio ao entrar na catedral e sentia um nó na garganta, sabendo que aquele mármore foi pago com o sofrimento de muitos. O magnata desfilava sua arrogância como se fosse uma virtude, acreditando que sua conta bancária o tornava imune ao sofrimento alheio. Josué tentava não guardar rancor, mas as noites frias no banco da praça testavam sua fé até o limite extremo. Ele segurava sua Bíblia contra o peito e pedia um sinal, qualquer sinal de que sua vida ainda tinha algum valor para alguém. O contraste entre o luxo das festas de Otávio e o silêncio do prato vazio de Josué gritava aos céus por uma resposta. A queda de Josué não foi apenas física, foi o símbolo de uma sociedade que perdeu o rumo e passou a adorar o bezerro de ouro. Ele era o resto de uma dignidade que estava sendo pisoteada pelos sapatos de couro italiano de Otávio. Mas, no fundo de sua alma cansada, Josué ainda guardava uma pequena chama de esperança.
algo que nem o fogo do incêndio, nem a frieza dos bancos puderam apagar. Ele esperava pelo dia em que a verdade não precisasse de advogados para ser ouvida, nem de dinheiro para ser respeitada. Ele esperava pelo momento em que o arquiteto do universo voltaria para inspecionar a obra e ver quem realmente seguiu o projeto original. Agora, o momento da verdade se aproxima, e o destino desses dois homens mudará para sempre. Se você quer ver como a justiça de Deus se manifesta no silêncio, curta este vídeo e se inscreva no canal. Será que a fortuna de Otávio poderá protegê-lo quando a luz da verdade brilhar sobre seus crimes ocultos? Josué, mesmo caído e humilhado, possui algo que Otávio nunca poderá comprar com seus milhões. A verdadeira riqueza não está no que as mãos seguram, mas no que o coração carrega através da tempestade. O jovem servente de pedreiro, que agora observa a cena com atenção, sabe exatamente quanto pesa cada pecado e cada lágrima. O julgamento não será feito em tribunais humanos, mas na balança da eternidade, onde o ouro não tem valor algum. Prepare-se, pois o que está escondido nas sombras está prestes a ser revelado diante de toda a cidade de Ribeirão Preto. Se esta história tocou sua alma, deixe seu comentário abaixo dizendo justiça e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. A véspera do grande aniversário da Catedral de São Sebastião chegou como um manto de chumbo sobre a cidade de Ribeirão Preto. Enquanto as luzes decorativas brilhavam nas torres de mármore, Josué se encontrava sentado sob o viaduto de Santa Rita, em um cenário de abandono absoluto. O frio da noite paulista, incomum para aquela época, cortava sua pele fina através de um cobertor velho e manchado pela lama. A chuva fina e persistente caía sem trégua, molhando seus ossos cansados e transformando o chão de concreto em um espelho gelado. Ele olhou para o céu escuro, onde as nuvens escondiam as estrelas, e tentou formular uma oração, mas sua voz falhou. Pela primeira vez em 80 anos de vida e fé, o mestre de obras sentiu que suas palavras não passavam do teto de cimento do viaduto. Um silêncio doloroso preencheu seu peito, uma sensação de que seu nome havia sido riscado do livro da vida. A fome, que antes rugia em suas entranhas, agora se transformara em uma dormência letárgica que consumia sua última vontade de lutar. Josué fechou os olhos, sentindo o peso do mundo esmagar suas esperanças, e desejou que o sono fosse o fim definitivo de sua jornada de dores. Ele já não sentia raiva de Otávio Alencar, nem tristeza pela perda de sua casa. Restava apenas um cansaço infinito que nenhum descanso terreno poderia curar. O som dos carros de luxo passando em alta velocidade no asfalto acima era o único testemunho de sua existência invisível. Para os motoristas apressados, ele era apenas um vulto humano entre os pilares, um resto de sociedade que ninguém desejava olhar. Josué abraçou sua Bíblia antiga contra o peito, sentindo o couro gasto como se fosse a mão de sua falecida esposa. Ele sussurrou um último pedido de perdão para todos aqueles que o feriram, sentindo que a morte se aproximava como uma sombra mansa. O mundo parecia ter se tornado uma imensa parede de pedra impenetrável, onde o grito do justo não ecoava, e a justiça era apenas um mito contado em livros antigos. Nesse exato momento, o contraste entre a miséria de Josué e a opulência de Otávio atingia seu ponto máximo de tensão. Enquanto o velho esperava o fim, Otávio brindava ao sucesso de mais um empreendimento imobiliário construído sobre as lágrimas alheias. O magnata não imaginava que a balança da eternidade estava prestes a pender para o lado da verdade silenciosa. A escuridão do viaduto parece agora mais profunda do que nunca, mas algo está prestes a mudar. Se você sente que a justiça de Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece perdido, curta este vídeo e inscreva-se no canal para testemunhar o milagre da presença. Será que este é realmente o fim para o mestre de obras que dedicou sua vida ao bem? Josué soltou um suspiro fraco, deixando que o livro sagrado escorregasse levemente de suas mãos trêmulas. Ele se lembrou de cada tijolo que assentou, de cada viga que nivelou, e percebeu que sua obra mais importante não foi feita de pedra, mas de caráter. No entanto, o frio era implacável, e a solidão parecia uma sentença de morte dada pelos homens. O silêncio da noite foi subitamente interrompido pelo som de passos calmos e rítmicos sobre as poças d'água. Não era o passo apressado de um assaltante,
nem a marcha pesada de um policial, mas algo que transmitia uma autoridade serena. Josué não teve forças para abrir os olhos, acreditando ser apenas uma alucinação de sua mente enfraquecida pela fome. Mas o calor que começou a irradiar ao seu lado era real. Um calor que não vinha de fogueiras, mas de uma presença que parecia abraçar sua alma. A presença de Deus muitas vezes chega no momento em que decidimos soltar as mãos de nossas próprias certezas. Josué sentiu que a barreira de gelo que cercava seu coração começava a derreter sob esse influxo misterioso. Ele não estava mais sozinho no concreto frio de Ribeirão Preto. O arquiteto estava vindo para inspecionar as feridas de seu servo mais fiel. E nada no império de Otávio Alencar poderia impedir esse encontro. A noite de desespero estava prestes a se tornar o amanhecer de uma nova realidade que a cidade jamais esqueceria. Se você acredita que ninguém é invisível para Deus, escreva Amém nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que se sente esquecido hoje. De repente, um calor suave e inexplicável envolveu o ombro de Josué, rompendo a frieza mortal daquela noite sob o viaduto. Ele abriu os olhos lentamente, esperando ver a face sombria de um guarda ou o vazio da solidão, mas encontrou algo diferente. À sua frente estava o mesmo jovem servente de pedreiro que ele vira na escadaria da catedral. Mas agora, ele não carregava peso algum. O jovem, que se apresentou apenas com o nome de Emanuel, vestia uma calça de brim suja de cal e uma camiseta branca muito simples. Suas mãos eram grossas, marcadas pelo trabalho pesado, mas seus olhos tinham a cor de uma paz que Josué buscava há décadas. Emanuel sentou-se no chão sujo e úmido, sem qualquer nojo da lama ou dos farrapos do velho mestre de obras. Com um gesto de extrema reverência, ele tirou do bolso um pedaço de pão fresco, ainda morno, e uma garrafa de água mineral cristalina. Ele entregou o alimento a Josué, como se estivesse oferecendo um banquete a um rei em seu palácio de ouro. Coma, Josué. O alicerce que você construiu com a verdade é o único que o fogo deste mundo não pode queimar, disse o jovem. Josué estremeceu ao ouvir seu nome sair daquela boca com tanta doçura e autoridade, pois ele nunca havia se apresentado ao rapaz. Emanuel começou a falar sobre detalhes específicos da vida de Josué, mencionando o jardim comunitário que ele cuidava com tanto amor. Ele descreveu a resistência das vigas de sustentação que Josué instalou na fundação da catedral há 40 anos, elogiando a precisão de cada prumo. Era como se aquele jovem servente estivesse presente em cada dia de suor de Josué, observando cada tijolo colocado com honestidade. Um sentimento de conforto indescritível, algo que transcendia a compreensão humana, começou a preencher o peito vazio do velho homem. Sob o toque suave de Emanuel em seu joelho, a dor crônica da claudicação em sua perna ferida desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Josué sentiu que a dormência da morte dava lugar a uma vida pulsante, uma energia que renovava suas células e dissipava o desespero de sua alma. Ele olhou para o pão em suas mãos e percebeu que aquele alimento tinha um sabor de esperança que ele já havia esquecido. Emanuel não fazia promessas grandiosas de riqueza, mas suas palavras curavam as feridas invisíveis que a injustiça de Otávio Alencar havia provocado. O jovem falava sobre a dignidade do trabalho e sobre como o céu guarda o registro de cada gota de suor derramada em silêncio. Josué chorou, não de tristeza, mas de gratidão por ser finalmente visto e reconhecido em sua essência mais profunda. Ele percebeu que, para aquele jovem, ele não era um mendigo invisível, mas um mestre de obras cujo legado estava gravado na eternidade. A presença de Emanuel mudou o ambiente fétido do viaduto, transformando o concreto frio em um solo sagrado de revelação. Se você crê que Deus conhece cada detalhe da sua luta e nunca te abandona no deserto, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora. O mistério sobre quem é esse jovem começa a se desvendar através de gestos de puro amor e conhecimento divino. Josué observava os pés descalços de Emanuel e notava que, apesar de caminhar pela lama da cidade, eles pareciam imaculados e brilhantes. O jovem carpinteiro da vida estava ali para lembrar que o projeto original de Deus para o homem não incluía a humilhação, mas a honra. Cada palavra dita por Emanuel era como um tijolo de ouro sendo colocado na reconstrução da alma de Josué.
que agora brilhava mais que os vitrais da igreja. Otávio Alencar podia ter os milhões, mas Josué tinha agora a companhia daquele que sustenta o universo com a ponta dos dedos. A conversa fluía como um rio de águas vivas, lavando toda a amargura acumulada nos anos de abandono e sofrimento. Emanuel sorria com um brilho nos olhos, que parecia conter a luz de todas as estrelas que as nuvens de Ribeirão Preto escondiam naquela noite. Ele explicou a Josué que a justiça não dorme, apenas aguarda o momento em que a estrutura da mentira não suporte mais o próprio peso. O velho mestre de obras sentia que sua força física retornava. Seus pulmões respiravam um ar puro que não vinha daquela poluição urbana. Ele percebeu que a verdadeira arquitetura não se faz apenas com cimento e areia, mas com as decisões que tomamos quando ninguém está olhando. Emanuel era a prova viva de que a retidão de Josué não foi em vão, e que cada ato de honestidade era um tesouro acumulado, onde os ladrões não podem tocar. O jovem se levantou e olhou para a direção da catedral, onde as luzes de Otávio brilhavam com um fulgor artificial e passageiro. Ele estendeu a mão para Josué, convidando-o a ver o mundo não mais de baixo, mas através dos olhos daquele que nivela todas as coisas. A transformação no viaduto era apenas o começo de uma revolução silenciosa que sacudiria os alicerces de toda a cidade de Ribeirão Preto. Josué não era mais o homem que esperava a morte, mas o homem que acabara de encontrar a vida em sua forma mais pura e simples. A noite de tempestade estava se tornando o palco de uma intervenção que nenhum poder humano poderia conter ou explicar pela lógica fria do dinheiro. Se este encontro tocou seu coração e renovou sua fé, deixe um comentário com a palavra presença e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de um abraço de Deus hoje. Enquanto Emanuel conversava com Josué sob o abrigo sombrio do viaduto, uma sucessão de eventos aparentemente acidentais começou a sacudir as estruturas de poder de Ribeirão Preto. O destino, movido por fios invisíveis, colocou o carro de um dos advogados mais renomados do país, o Dr. Marcos Vinícius, exatamente naquela rota alternativa. O veículo de luxo sofreu uma pane elétrica súbita, parando a poucos metros de onde o velho mestre de obras e o jovem servente estavam sentados. Ao descer do carro, o advogado, irritado com o contratempo, olhou para o lado, e seus olhos encontraram a figura de Josué sob a luz fraca de um poste. Um choque de reconhecimento percorreu sua espinha. Marcos Vinícius não via apenas um homem em situação de rua. Ele via o herói que, 20 anos atrás, arriscou a própria vida para segurar uma viga de aço que estava prestes a esmagá-lo em um canteiro de obras. Naquela época, Marcos era apenas um jovem estagiário de engenharia antes de mudar para o direito. Ele buscou Josué por anos para agradecer e entregar uma reparação justa, mas o mestre de obras havia desaparecido no turbilhão da injustiça promovida por Otávio Alencar. O advogado aproximou-se com lágrimas nos olhos, ignorando a chuva e a sujeira do local. Ele revelou a Josué que possuía em suas mãos um processo finalizado que recuperava legalmente todas as terras que haviam sido roubadas dele através de fraudes corporativas. O esquema montado por Otávio Alencar para expandir seus canaviais havia sido finalmente desmascarado por uma investigação federal independente. Marcos explicou que tinha uma herança de terras e valores retroativos para entregar. Uma fortuna que Otávio tentava esconder sob camadas de burocracia e subornos. Simultaneamente, a poucos quilômetros dali, o mundo digital de Otávio começava a desmoronar com a velocidade de um incêndio na palha seca. O vídeo do empurrão violento que ele desferiu contra Josué na escadaria da catedral viralizou de forma avassaladora nas redes sociais. Uma câmera de segurança de alta definição, instalada em uma loja vizinha que Otávio acreditava estar desativada, capturou cada detalhe da crueldade do magnata. A imagem de sua arrogância contra a fragilidade de um idoso despertou uma indignação pública que nenhuma assessoria de imprensa poderia conter. Enquanto o advogado falava e o escândalo crescia nas telas de milhões de pessoas, o jovem Emanuel mantinha um sorriso sereno no rosto. Ele se levantou calmamente, sem fazer barulho, e começou a caminhar em direção às sombras profundas entre os pilares de sustentação do viaduto. Josué, percebendo a partida de seu salvador, tentou chamá-lo para que o advogado pudesse testemunhar quem o havia sustentado naquela noite.
Emanuel, espere! Você precisa ver que a justiça chegou, gritou o velho com uma voz que agora soava forte e clara. Mas o jovem apenas acenou de longe, um gesto que parecia abençoar todo o futuro de Josué. Antes que o mestre de obras pudesse dar um passo em sua direção, Emanuel desapareceu completamente no breu da noite, fundindo-se com o silêncio. No exato momento em que o rapaz sumiu de vista, uma luz dourada e suave pareceu emanar do chão de concreto onde ele estivera sentado. O cheiro de lixo e umidade foi substituído por um aroma intenso de flores frescas e madeira de cedro recém-cortada, preenchendo todo o ambiente sob o viaduto. Josué sentiu uma energia renovada correndo por suas veias, uma vitalidade que ele não sentia desde a juventude. Era como se aqueles 10 minutos de conversa com o carpinteiro tivessem apagado 30 anos de doenças e sofrimentos. O advogado Marcos Vinícius, atônito com o perfume e a paz que subitamente invadiram o local, olhou para Josué e percebeu que o homem à sua frente não era mais uma vítima, mas um vitorioso. A perna de Josué, antes travada por um erro médico, agora se movia com perfeição, permitindo que ele se levantasse sem o auxílio de seu cajado improvisado. A justiça dos homens estava finalmente se alinhando com a justiça divina, e o instrumento dessa mudança fora um simples servente de pedreiro que conhecia o nome de cada estrela e de cada sofredor. A verdade está sendo revelada, e o império do orgulho começa a tremer diante da luz. Se você crê que Deus usa as coisas simples para confundir as poderosas, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora. O impacto da presença de Emanuel ainda vibrava no ar, transformando a realidade de Josué de forma irreversível. O advogado abriu a porta de seu carro, que milagrosamente voltou a funcionar no instante em que Emanuel desapareceu, e convidou o mestre de obras para sair daquela escuridão. Hoje termina o seu tempo sob este viaduto, Josué. O que lhe foi tirado será devolvido com juros de honra, prometeu Marcos Vinícius. Josué olhou uma última vez para o lugar onde Emanuel estava e viu, gravada no pó do chão, a marca de uma mão que parecia sustentar o mundo. Ele entendeu que sua restauração não era apenas financeira, mas espiritual. Ele fora curado pelo próprio arquiteto, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas caminha entre os esquecidos. A cidade de Ribeirão Preto acordaria no dia seguinte com uma história que mudaria a percepção de todos sobre quem é realmente importante. Otávio Alencar, em sua mansão, ainda não sabia que o chão estava fugindo debaixo de seus pés de seda. Ele acreditava que seu dinheiro poderia calar a boca da verdade, mas ele nunca enfrentou alguém que não pode ser comprado. A rede de mentiras que ele teceu com tanto cuidado estava sendo desfiada por um jovem que vestia calça de brim e carregava a paz no olhar. Josué entrou no carro do advogado com a Bíblia antiga no colo, sabendo que cada lágrima derramada no deserto havia sido colhida em um cálice de ouro. O sol começaria a nascer em poucas horas, e com ele, a revelação final de que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance do olhar de Deus. Se esta reviravolta fortaleceu sua esperança no poder da verdade, deixe seu comentário com a palavra revelação e se inscreva para não perder o desfecho desta história de fé. Uma semana depois daquela noite de tempestade sob o viaduto, o cenário em frente à Catedral de São Sebastião era de um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som das sirenes. Otávio Alencar chegou ao local em sua blindada, pronto para a cerimônia de consagração oficial da reforma que ele tanto alardeava ter financiado. Ele vestia seu melhor terno, com um sorriso de plástico ensaiado para as câmeras de televisão que o aguardavam. No entanto, ao tentar subir o primeiro degrau, ele não foi recebido por tapetes vermelhos, mas por 4 oficiais da Polícia Federal. Suas contas bancárias haviam sido congeladas horas antes, após a descoberta de provas irrefutáveis de corrupção nos arquivos apresentados pelo advogado de Josué. Os documentos ligavam o magnata diretamente a crimes ambientais graves e à expulsão violenta e ilegal de pequenos agricultores de suas terras. Diante das lentes de todo o Estado, Otávio tentou gritar sua importância, invocando seus contatos influentes e seu poder financeiro. Mas, em um fenômeno inexplicável, sua voz saía como um sussurro rouco e ininteligível, impedindo que qualquer ordem fosse compreendida. Ninguém o ouvia. Ele se tornara, em um instante,
o mesmo ser invisível que Josué fora durante anos nas ruas daquela cidade. Enquanto o magnata era algemado sob o olhar de desprezo da multidão, um carro simples, mas impecavelmente limpo, parou diante da igreja. Josué desceu do veículo, não mais como um mendigo humilhado, mas vestido com uma dignidade que emanava de sua própria alma. Ele estava acompanhado por seus 3 filhos, que o encontraram após a repercussão nacional do vídeo que expôs a crueldade de Otávio. Ao passar pelo magnata, que agora estava de joelhos no asfalto quente, humilhado e cercado por policiais, Josué parou por um longo momento. Ele olhou profundamente nos olhos de Otávio, onde antes só havia soberba, e agora restava apenas o pavor do fracasso. Sem dizer uma palavra de vingança, Josué simplesmente colocou a mão calejada sobre o ombro do homem que o destruiu. Foi um gesto de perdão tão genuíno e pesado que Otávio desabou em prantos, sentindo o peso de cada vida que ele havia esmagado em sua subida ao topo. Otávio, em um último impulso de desespero, tentou se desvencilhar dos policiais e correr para dentro da catedral, buscando o refúgio que ele acreditava ter comprado com seus milhões. Mas, no exato momento em que ele se aproximou da entrada, as gigantescas portas de bronze se fecharam sozinhas com um estrondo monumental que ecoou por toda a praça. O som foi como o bater de um martelo de juiz, selando o destino do orgulhoso diante de toda a cidade de Ribeirão Preto. As portas que ele pensava serem dele por direito permaneceram trancadas, recusando o dinheiro sujo de quem não tinha misericórdia no coração. Josué permaneceu do lado de fora, olhando para o portal fechado com uma paz que não dependia de templos de pedra. Ele sabia que o verdadeiro santuário estava aberto para ele desde a noite sob o viaduto, quando um jovem carpinteiro dividiu o pão e a esperança com ele. A queda dos soberbos é a prova de que a justiça divina não precisa de exércitos, apenas da verdade que vem à luz. Se você crê que o perdão é a arma mais poderosa contra o mal, curta este vídeo e inscreva-se no canal para o grande final desta jornada. A cena de Otávio sendo levado para a viatura, enquanto Josué abraçava sua família restaurada, marcou o fim de uma era de impunidade em Ribeirão Preto. O orgulho de Otávio Alencar foi o seu próprio carrasco, provando que estruturas construídas sobre a dor alheia são como castelos de areia diante da maré da justiça. Josué não sentia triunfo pela prisão de seu inimigo, mas uma profunda tristeza pela alma que se perdeu na ganância. Ele olhou para o céu e viu que as nuvens haviam se dissipado, revelando um sol que aquecia sem queimar. Ele percebeu que a maior riqueza que recuperou naquela semana não foram as terras ou o dinheiro, mas o respeito de si mesmo e o amor de seus filhos. A intervenção de Emanuel não foi mágica, foi o despertar da verdade que estava sufocada pela arrogância humana. O advogado Marcos Vinícius observava tudo de longe, maravilhado com a forma como as peças se encaixaram com tamanha precisão. Ele sabia que aquele caso seria estudado por gerações, não pelas leis jurídicas, mas pela força moral que o sustentou. A cidade agora olhava para Josué com outros olhos, reconhecendo nele o verdadeiro alicerce sobre o qual a sociedade deveria ser construída. O mestre de obras, que outrora recolhia moedas no chão, agora caminhava com a cabeça erguida, guiado por uma luz que nenhum blackout financeiro poderia apagar. A justiça de Deus havia nivelado o terreno, removendo o entulho da mentira para que algo novo e puro pudesse finalmente florescer no coração daquela comunidade. A história de Josué e Otávio nos ensina que o tempo de Deus é perfeito e que a verdade sempre encontra um caminho para a superfície. Se este momento de justiça tocou seu coração, deixe seu comentário com a palavra perdão e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas saibam que o bem sempre vence. Passados alguns meses desde o julgamento que abalou Ribeirão Preto, Josué utilizou cada centavo de sua fortuna recuperada e de sua vasta experiência técnica para dar vida a um sonho antigo. Ele não construiu para si um palácio de mármore ou uma fortaleza de luxo, mas fundou a Vila Emanuel, um complexo habitacional autossustentável para pessoas que viviam na mesma invisibilidade que ele conheceu. Josué não se mudou para um condomínio fechado, mas escolheu morar em uma pequena casa dentro da própria vila, no mesmo nível de seus novos vizinhos. Ali, ele transformou o canteiro de obras em uma escola de vida, onde ensinava aos jovens o ofício da construção civil baseado na ética,
na precisão do prumo e no amor ao próximo. Ele dizia aos seus alunos que uma casa só é segura se os seus alicerces forem feitos de honestidade, pois o concreto sem verdade acaba por rachar diante das tempestades do tempo. Durante a cerimônia de inauguração da vila, Josué encontrou algo inesperado na entrada principal. Uma pequena escultura de madeira, deixada anonimamente sobre um pedestal de pedra bruta. A peça retratava um jovem servente de pedreiro segurando um nível de carpinteiro com uma serenidade divina. Ao tocar a escultura, Josué percebeu que o nível gravado na madeira era feito de um ouro que não parecia deste mundo, pois brilhava com intensidade mesmo na sombra mais profunda do entardecer. Ele sorriu para o horizonte, compreendendo finalmente que aquele jovem Emanuel, no viaduto gelado, não era apenas um trabalhador comum. Ele era o próprio arquiteto da vida, que desceu das alturas para nivelar com amor o que o orgulho humano havia entortado com a ganância. Josué sentiu uma paz que transcendia qualquer riqueza material. A paz de quem sabe que nunca esteve sozinho em suas noites de dor. A história de Josué termina não com um triunfo de vingança, mas com o sussurro de uma oração de gratidão na pequena capela da vila. Enquanto ele se ajoelhava, a luz do pôr do sol atravessava as janelas simples e focava em sua Bíblia antiga, agora aberta na passagem que dizia: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei." Josué entendeu que Deus não habita no luxo que humilha, mas na simplicidade que acolhe e na justiça que restaura a dignidade do homem trabalhador. A Vila Emanuel tornou-se um farol de esperança, provando que o bem é uma construção lenta, mas eterna, que resiste a qualquer incêndio ou traição. O mestre de obras finalmente encontrou o seu descanso, sabendo que seu legado estava seguro nas mãos daquele que conhece cada tijolo de nossa existência. Se esta história lembrou a você que Deus vê cada injustiça e age no momento certo para honrar os fiéis, apoie esta mensagem. A verdadeira justiça pode demorar aos olhos humanos, mas ela chega com a precisão de um mestre de obras celestial. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias de transformação e escreva nos comentários a palavra vitória, se você acredita que a fé pode reconstruir qualquer vida destruída.